No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns erros que cometemos, muitas vezes sem saber, achando que estamos acertando, mas que afastam os clientes do nosso negócio. Se você quer saber que erros são esses, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. O meu nome é Caio e esse é o episódio número 2 da série Técnico de Futuro. Eu decidi mudar o nome da série de Domine a Sua Assistência para Técnico de Futuro porque nós estamos caminhando agora para uma situação diferenciada. Nós estamos caminhando para uma situação onde o técnico, se ele não desenvolver algumas outras habilidades, além das habilidades de bancada, ele é um dinossauro caminhando rumo à extinção. Por que isso? Porque toda profissão, quando vai amadurecendo, e a nossa profissão é relativamente nova, ela tende a afunilar. Ela tende a separar os amadores dos profissionais. E um profissional completo ele tem que desenvolver outras habilidades além das habilidades de bancada. E é para isso que eu faço esses vídeos, é por isso que eu tenho esse canal. Para ajudar os técnicos em manutenção de celular a desenvolver outras habilidades, a enxergar outros pontos de vista da profissão que até agora os cursos não mostram. Porque a gente fica muito focado às vezes em consertar placa, trocar conector, trocar tela, e a gente acaba esquecendo algumas habilidades que a gente precisa, que são habilidades comerciais, para a gente poder dar continuidade no negócio e fazer o único objetivo desse negócio, que é atender o nosso cliente. Esse é o maior objetivo do nosso negócio e é isso que monetiza o negócio, inclusive, tá? O lucro, ele provém da tua capacidade de você poder atender o cliente. Antes de mais nada, antes de tudo, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Para quem é esse vídeo e para quem não é esse vídeo. Esse vídeo é para técnicos de celulares que querem vender cada vez mais. Que querem captar mais clientes, que querem aprender a captar clientes. E esse vídeo, de forma alguma, ele não é para aquele técnico que quer permanecer no amadorismo. Aquele técnico que ele está tranquilo, que ele acha que suas habilidades de bancada vão suprir as necessidades dele, que vão fazer o negócio dele não só pagar as contas, mas cumprir o objetivo de um negócio que é crescer e dar uma qualidade de vida melhor para todas as pessoas que estão envolvidas diretamente com esse empreendimento, ok? Então, eu não pretendo aqui mostrar nenhuma fórmula mágica. Fórmulas mágicas não existem. Tudo é conseguido com trabalho, dedicação e esforço, a não ser que você seja um herdeiro. Mas eu acredito que técnicos em manutenção de celulares não são herdeiros, né? Senão a gente estava em outro patamar, não estava aqui na nossa luta do dia a dia, que é o que a gente ama fazer, mas que não é uma situação onde a gente é rico para fazer, não é isso? E o meu objetivo é lançar luz sobre algumas práticas que nós fazemos no dia a dia que impedem a gente de vender. Então, se você assistir esse vídeo até o final, pode ser que uma dessas sacadas sejam aplicadas no seu negócio e que você consiga jogar o seu negócio no trilho do crescimento novamente. Ou, quem sabe, se ele já está crescendo, você dá uma incrementada no seu negócio, fazer ele ficar um pouco maior. Porque é a cada dia, é a cada ação, é 1% por dia que faz a gente ter um resultado grande no final das contas. Então, o primeiro erro que a gente comete, e é um erro muito comum, é achar que todos os nossos problemas vão se resolver com a nossa habilidade na bancada, a capacidade nossa de resolver problemas do cliente. Esse é o produto final, tá? Fazer apenas o nosso trabalho bem feito na bancada nem sempre será o suficiente para manter aquele cliente que é mais exigente, aquele cliente que exige um algo mais, tá? E pensa comigo, com o mercado crescendo, com o número de profissionais no mercado entrando, muitos profissionais se qualificando adequadamente, se você troca uma tela de maneira correta, e se o seu concorrente troca uma tela de maneira certa também, se o serviço fica bem feito por você e pelo seu concorrente, qual é o diferencial que o cliente vai ter na hora de escolher o seu produto? Vamos pensar sobre isso? Qual é o diferencial que ele vai enxergar? Qual vai ser a preferência dele? Sempre o preço. E aí a gente entra numa zona perigosa, porque o preço, quando você precisa mexer com o seu preço para poder fechar serviço, significa que você está começando a colocar a sua lucratividade em risco. E o negócio sobrevive basicamente de lucratividade. Sem lucratividade, seu negócio não vai para frente. Então, para você poder fechar negócio com o teu cliente sem precisar mexer no preço, talvez seja necessário você desenvolver algumas outras habilidades e observar esses erros que eu vou falar para você aqui no vídeo, que são sacadas que realmente viraram o meu jogo e viram o jogo de muita gente todo dia. Não só no nicho de manutenção de celulares, em qualquer nicho.
porque são sacadas comerciais. Mas como eu adapto para o nosso meio, para a nossa realidade, você, técnico de futuro, vai ter a oportunidade de estar aqui recebendo esse conhecimento totalmente adaptado para você. Então, o que acontece? Vamos dizer aqui o seguinte: se você por acaso hoje considerasse o seu produto em relação à sua concorrência, qual seria o seu diferencial? Qual seria o ponto que você falaria, pô, o cliente pode me escolher por causa disso aqui? Você precisa achar essas qualidades dentro do seu negócio, tá? Então, a partir daqui, nós vamos começar a enumerar os 7 erros que a gente mais comete e que pode afastar o cliente do nosso negócio, às vezes sem a gente saber, a gente está inocente. Muitas vezes a gente não sabe. Porque você sabe qual é a diferença, muitas vezes, entre o que você sabe e o que o seu concorrente faz. Para ele estar lotado, para ele estar com muitos clientes e você com poucos clientes, às vezes ele sabe alguma coisa que você não sabe. A chave do empreendedorismo, a chave de você dar certo no ramo de manutenção de celulares é basicamente o que você sabe. E geralmente é o que você sabe que te leva para um próximo nível. Então, por isso que agora você vai ficar sabendo de 7 erros, ok? Primeiro erro, acreditar que preço e qualidade, só o preço e qualidade farão diferença e o mercado cada vez mais competitivo. Eu costumo fazer uma analogia que quando a gente considera o nosso diferencial como preço e como qualidade, na verdade, a gente está se equiparando a um político que diz que o motivo para você votar nele é porque ele é honesto. Honestidade na política não é uma virtude, é uma obrigação. É um dever do cargo. Assim como um dever do seu cargo como técnico em celulares é você fazer o seu serviço direito e com preço dentro do mercado. Esse é o seu dever, isso é o básico. Isso aí não é critério de concorrência. Se você está jogando com a sua concorrência nesse critério, você já está perdendo. Porque esse não é o critério. Existem várias esferas de concorrência e essa não é uma delas. Isso aí é o básico, é o que você precisa ter. Então você precisa evoluir, sair desse patamar básico de que meu produto é de qualidade, então eu já estou acima da concorrência. E se o seu concorrente, eu já falei isso aqui no vídeo, e se o seu concorrente tiver um produto de qualidade também, como é que você vai fazer? Vai disputar com ele no preço, porque não tem outra. Ou cafezinho, vai botar um cafezinho. Não estou dizendo que seja uma prática errada. É bom também você botar um cafezinho, é um complemento, as coisas elas vão se complementando, mas não é isso ainda que vai fazer o cliente preferir o seu serviço ao serviço do seu concorrente. Então, num mercado que está cada vez mais competitivo e amadurecendo, e as qualificações elas estão evoluindo, os técnicos estão procurando evoluir, os equipamentos estão evoluindo, as técnicas estão sendo aprimoradas. Você precisa considerar que a qualidade é o seu básico. É como a gente exigir que um político seja honesto, é a mesma coisa, ok? O segundo erro que a gente comete é não criar uma identidade de marca. O cliente não saber que você existe. Ele passa pela sua loja e ele não tem nenhuma conclusão quando ele entra em contato com a sua marca. Ou ele tem uma conclusão pior, uma conclusão negativa. Tem duas coisas que você nunca deve deixar é passar em branco quando o cliente tem contato com você, quando ele faz o orçamento com você. Você nunca deve deixar isso passar em branco. Você sempre tem que deixar uma marca no seu cliente, alguma coisa para ele lembrar de você. E a identidade de marca ela começa a ser criada quando você tem as suas cores, quando você define os seus ideais, o seu objetivo e quando você define os seus valores, a sua cultura. Vou dar um exemplo básico para você. Aqui no meu negócio, a gente preza melhoria contínua, é a nossa visão. Não importa o quanto uma coisa está dando certo, a gente sempre busca melhorar. A gente busca transparência total com o cliente, foco na verdade. E eu exijo da minha equipe trabalhar sempre no seu melhor eu. A gente aqui busca não perder cliente à toa, nem que isso às vezes para a gente custe algum dinheiro. Porque é mais caro você captar um cliente que não te conhece do que você manter um cliente que já é recorrente com você, que às vezes uma situação que acontece no teu negócio deixa o teu cliente chateado e ele não volta mais. Então a tua identidade de marca ela passa pelos seus valores. E você tem que ter isso estabelecido. Honestidade, caráter, integridade. Isso aí são valores sim, que entram em concorrência direta com as pessoas que estão fazendo a mesma atividade que você.
Então, se você tem esses valores bem implantados no seu negócio, se você tem funcionário, seu funcionário trabalha com esses valores, isso pode ser um baita diferencial de mercado. Vale a pena pensar nisso. Então, pensando nesse diferencial de mercado, é que você precisa, às vezes, abrir mão de certas coisas e focar naquilo que você tem pleno conhecimento de que é a coisa certa a fazer. E às vezes isso custa dinheiro. Um exemplo que eu vou dar aqui é quando você às vezes tem um cliente, que ele é um cliente da antiga, e ele está com um problema de peça. Ele chega na tua loja, a peça está inteira, mas o display, que pode ser IPS, está com aquela mancha central. Você sabe que o aparelho bateu. Às vezes ele fica com medo de não receber a garantia e mente para você. É um ponto negativo? É. Mas o cara é cliente. O que você faz? Tenta trocar a peça do cara. Chama o telefone para dentro, não recusa a garantia do cara de cara no balcão. Isso é uma das coisas mais negativas que tem. Toda garantia, mesmo que seja clássica, tela quebrada, você tem que receber o telefone, nós vamos avaliar a sua garantia, porque o cliente já se sente atendido. E é claro que você tem que citar na OS que todos os defeitos que tem no telefone quando entrou, porque se for um cliente mal intencionado, ele pode dizer que você causou aqueles defeitos para não dar garantia para ele. Então tem que estar tudo por escrito. Mas é imprescindível você dar essa atenção para o cliente. Muitas vezes o cliente não volta mais no negócio porque você não atendeu ele corretamente. Então ele vai ter uma imagem negativa da sua marca e vai falar mal de você para os outros. E eles falam mesmo, o povo fala. Então você pode ter certeza que isso é uma coisa negativa para a sua identidade de marca e você precisa criar essa identidade de marca. Precisa que esses valores estejam sendo padronizados e que eles sejam transmitidos para as pessoas que trabalham com você e também para o seu cliente final. O terceiro erro é tratar a divulgação do negócio como uma ação secundária. O que é ação secundária? Ação secundária é quando você pode deixar aquilo para depois. É a mesma coisa, você tem um telefone, você bota na bancada para você trocar a tela e deixa aquilo para depois, sabendo que você precisa fechar aquele telefone e entregar para você poder receber o dinheiro. A divulgação do seu negócio, ela é tão importante quanto você trocar essa tela do telefone, porque é ela que vai fazer o fluxo de clientes no seu negócio aumentar. E não tem nada que faça um negócio sobreviver se você tiver falta de vendas. Você pode ser o as da bancada, você pode ser o mestre, você pode consertar o telefone com a força do pensamento. Se você não souber vender o seu produto, não souber trazer clientes, e quando trouxer esses clientes, você souber converter esses clientes em vendas para o seu negócio, de serviços, de produtos, não adianta nada você ter o melhor produto, não adianta nada você ter o melhor atendimento. Você precisa ser visto quando ele cria identidade de marca e quando você se mostra para o seu público da sua região. Então não trate divulgação como ação secundária, ela é uma ação primária do seu negócio. Ela é tão importante quanto você fazer um curso de manutenção de placa, de recondicionamento de tela, de software avançado, comprar aquele equipamento top para te ajudar na bancada, ela é tão importante quanto. Separa uma hora do seu dia para estudar sobre isso e depois separa mais algum tempo para você aplicar o que você está estudando em relação à divulgação do seu negócio, ok? O quarto erro é você não considerar prazo como requisito fundamental do seu serviço. O prazo hoje, eu arrisco dizer que é mais importante que o preço. Eu tenho certeza que se um cliente tiver urgência em fechar um serviço com urgência, porque ele tem que fazer uma comunicação profissional, porque ele tem que vender os produtos dele, porque ele tem que postar na internet, porque ele precisa se relacionar. Eu tenho certeza que ele vai considerar o preço, se não for uma diferença muito grande, como requisito secundário para fechar o serviço com você. Por que isso? Porque as pessoas, cada vez mais, elas precisam do celular. E muitas vezes dependem financeiramente do celular. Então 10, 20, 30 reais não vai fazer diferença. Seja muito cuidadoso com o seu prazo e busque sempre uma forma de você otimizar esse prazo. E se você fizer um over delivery, o que é isso? É quando você faz uma entrega acima daquilo que você tratou com o seu cliente. Por exemplo, se você prometeu o celular para o dia seguinte e você consegue entregar no mesmo dia de tarde, nossa, você ganhou muitos pontos com o seu cliente, com a maioria deles. Então, o prazo hoje é requisito fundamental. E se você mora longe das zonas que tem fornecimento, se você mora
em regiões onde o fornecimento de peças é difícil, você precisa desenvolver uma estratégia logística para você poder atender o seu cliente num prazo melhor. Isso é critério de vencimento de concorrência, ok? Você aí entra em luta direta com a concorrência quando a gente está falando aqui de prazo. O concorrente que tem o melhor prazo ganha. Ah, Caio, poxa, mas é muito difícil para mim, eu não tenho dinheiro para comprar peça. Tudo se ajeita. Faz um serviço, faz um esforço. Não toma aquela cervejinha no final da semana, não come aquela carne no churrasco. Pelo menos até você ter o mínimo. O que é o mínimo? É você fazer uma lista dos telefones que você mais trabalha na tua região e você, dessa lista, fala, poxa, esse aqui toda semana eu faço esse serviço. 2, 3 vezes por semana, a 10S, por exemplo. Então você vai ter que ter 1 ou 2 telas desse telefone. O cliente chegou, você toca na hora. Rapaz, isso é ouro para o negócio. Então, tá ruim, vai ficar pior se você não se concentrar em prazo. Então você precisa dar esse jeito. E tem jeito. Vende aquela bicicleta, aquele monte de coisa que está jogada lá no canto, vende para comprar peça. Fecha com o fornecedor, vê se você tem entrega, vê como é que funciona o sistema de entrega. Se você mora perto de centro, melhor ainda. Então fecha isso e deixa isso bem acertado para você poder ter o mínimo de peça na tua loja para trabalhar o seu negócio. Prazo é ouro, prazo é requisito fundamental hoje para fechar serviço. E tem uma outra coisa também dentro de prazo que pode prejudicar muito o seu negócio. Você pegar serviço que você não tem habilidade ainda ou equipamentos para resolver. Aí você vai ficar 1 semana com o telefone do cliente, ele precisando do telefone para trabalhar, ele precisando do telefone para fazer um monte de coisa. Você fica 1 semana com o telefone do cliente. Aí, e você, pior, não resolve. Ou ainda pior, causa outro dano no aparelho. Além de você queimar o seu filme com o cliente, você precisa repor o dano que você fez, toma prejuízo, você sai com a sua reputação arranhada, você prejudica o cliente e você, de quebra, toma um prejuízo financeiro. Nossa, isso é a dinâmica perfeita para falência. Porque 2 coisas são importantes para o seu negócio: dinheiro e reputação. Então, se você está negligenciando as 2 porque está pegando serviço que não sabe resolver, pare agora. Cuida do prazo, tanto para não enrolar o cliente, quanto para entregar o seu serviço. Isso é requisito fundamental. Mais vale você dizer para o cliente, olha, eu não tenho como te entregar esse serviço no prazo, do que você, para pegar o serviço, prometer para o cliente que vai entregar para ele no prazo só e depois enrolar ele. Isso acaba com o seu negócio. Aqui na loja eu fico injuriado quando eu preciso remarcar serviço. Às vezes acontece com todo mundo, até com a empresa mais organizada do planeta. Se você pegar a Toyota, que tem 95% de índice de satisfação dos clientes, eles têm problemas com clientes por conta de alguma coisa na logística, entrega das caminhonetes, defeito, isso acontece. Mas a sua luta diária, o seu negócio, ele tem que ser todo desenvolvido em torno de você otimizar os seus prazos. Essa é a maior importância hoje que você tem. Então, essa sacada talvez seja a mais importante desse vídeo. Cuide do seu prazo, porque ele é variável essencial para o seu negócio. A quinta sacada é não focar exclusivamente em resolver o problema do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o telefone ele sofreu uma queda e ele entra com a tela apagada. Está toda quebrada a tela. Obviamente, o primeiro serviço a ser feito é a tela. Aí quando você bota a tela, faz o teste, você percebe que o microfone do aparelho não está funcionando. Ou que ele não está carregando rápido na velocidade que ele tinha que carregar. Você vai, não se importa, você fez o seu serviço, você foi contratado para fazer tela. Você vai lá, fecha o aparelho e entrega para o cliente. O cliente sai da sua loja sem conseguir falar no telefone ou sem conseguir carregar o telefone, fica 6 horas para carregar um telefone que carregava em 1h30. Você resolveu o problema do seu cliente? Ele não consegue mandar um áudio no WhatsApp. Você não resolveu. Você resolveu parcialmente. Não é esse o objetivo do nosso negócio. A sua função não é trocar tela. A sua função é manter o seu cliente conectado. Essa é a sua única função. Depois que você fechou o aparelho, você testa ele, você faz a seguinte pergunta: esse aparelho permite o meu cliente se manter conectado? Se a resposta for não, refaz o orçamento, vê se ele aceita. Ou se ele aceita no estado, aí é com ele, mas
Jamais, jamais entrega um aparelho para o cliente que não permita que ele se mantenha conectado. Isso é mortal para o negócio e isso afasta cliente. Muitos deles pegam o aparelho, te diz obrigado, paga, sorri e nunca mais volta. Muitos deles vão fazer isso com você. Vão simplesmente pegar o aparelho e levar em outra assistência, como acontece demais aqui comigo. Quantos e quantos aparelhos entram da minha bancada, o cliente calminho, tranquilo, chega, olha só, levei ali na assistência, troquei a tela e aqui, ó, parou de carregar. Aí a gente vai ver lá que o conector de carga não está ruim. Às vezes nem é culpa da outra assistência. Às vezes o cara só foi negligente, ou ela, só foi negligente com o próprio serviço. O seu objetivo é manter o seu cliente conectado. Ponto. Essa é a sua missão. Se você não considera resolver a dor do seu cliente como peça fundamental do seu produto, você está com o produto mal alinhado com o mercado que você está atuando. Você não está dentro do seu mercado. Para estar dentro do seu mercado, você tem que permitir o seu cliente se manter conectado. E acabou. É isso. Qualquer defeito adicional que tenha dentro desse espectro que o cliente mandou consertar o telefone com você, ele precisa ser informado antes de você fechar o aparelho. Isso vai te dar uma baita autoridade. Ó, a gente não fechou porque o teu telefone está com um probleminha aqui, ele não está carregando rápido. Você quer que a gente dê uma olhada? O cliente vai ter 3 opções. Ele vai ter A, vai mandar fazer o serviço. B, vai aceitar no estado. Ou C, vai pedir para fechar o aparelho e vai falar, ah, não, vou comprar outro. Ah, não, então não quero, o aparelho está muito ruim, vou ver um outro aparelho, vai ficar muito caro o conserto, não quero fazer. Essas são as 3 opções do cliente, mas você ganhou autoridade, seriedade acima de tudo. O cliente, ele vê, olha para você e fala assim, pô, o cara não está só preocupado em levar o meu dinheiro. Ela não está só preocupada em levar o meu dinheiro. Aquela técnica ali é séria, ela leva o trabalho dela a sério. Com certeza ele vai pensar isso de você. 100% deles? Não, mas muitos deles vão. Ok? Então, considere focar exclusivamente em resolver a dor do seu cliente. Não resolveu? Não faz o serviço. Um 6º erro é não criar um pitch de vendas. O que é pitch de vendas? Um roteiro de vendas. Você tem que ter um roteiro de vendas pré-estabelecido, com uma ordem certa de você apresentar os benefícios e o que o seu produto entrega. Se é tela paralela, se é tela original, prazo de garantia, condições de parcelamento, prazo do serviço. Eu não lembro se eu citei aqui, qualidade da peça, eu devo ter citado em primeiro lugar. Qualidade da peça. Isso é fundamental. E você falar sobre os benefícios do seu negócio. Olha, aqui nós somos uma assistência profissional, nós temos mais de 13 mil aparelhos reparados, estamos há 7 anos no mercado, coisa e tal, bababá. Conversar com o cliente, mostrar as credenciais, jogar as credenciais na mesa. Isso é importante, pode não parecer, mas ajuda muito a conquistar a autoridade. O cliente gosta de se sentir seguro. A avaliação do valor do seu negócio do cliente, ele avalia 2 coisas. Preço que ele está pagando no serviço e risco. Se uma dessas coisas estiver desproporcional, o cliente não fecha. Vou dar um exemplo clássico, a Apple. Quando você bota um celular para consertar na Apple, qual é o risco de dar errado? Praticamente 0. E quanto ela cobra? Muito, muito caro. Samsung cobra muito caro. Desproporcional. Então o que acontece? Por que isso? Porque o cliente avalia, pô, tô colocando meu telefone na Apple. O risco é 0. Com certeza eles vão resolver o meu problema lá. Então eu tô pagando mais caro, mas eles vão resolver. Então você sempre tem que avaliar essas 2 grandezas quando você está fechando o serviço. Se você está começando agora na manutenção de celulares, o risco que o cliente percebe do seu negócio, seria um negócio que tem um visual pequeno, o risco que ele percebe do seu negócio é grande. Então você tem que criar outros atrativos. Se o seu negócio é grande, vistoso, já tem nome, você pode se dar o luxo de cobrar um pouco mais caro. Porque o cliente vai pagar. Ele entende a tua reputação, ele já entende a tua autoridade. E a autoridade vende. Por isso, esses 7 erros que eu estou falando, não cometa, porque todos eles, um por um, trabalham na construção da sua autoridade. Então, cria um roteiro de vendas e avalie o risco do seu negócio. Como o cliente avalia? Pula para o outro lado do balcão. Se por acaso você estiver olhando para o seu negócio e falando, cara, eu não sentiria muita confiança em deixar o meu aparelho aqui. Isso significa que você tem que ter um preço mais atrativo e um pitch de vendas, conversar mais com o seu cliente.
Se pula para o outro lado do balcão e fala assim, cara, eu deixaria, olha só a estrutura da minha assistência técnica. Beleza. Você também trabalha o pitch de vendas para você vender. O objetivo é vender o seu serviço, é fechar com o cliente, fechar um monte de aparelho celular por dia. Mas tudo isso existe risco-benefício. Então, você tem que balancear. Quanto maior o risco, melhor o preço. Que aí o cliente fala, pô, se não der certo, pelo menos eu estou pagando bem barato aqui, eu não vou tomar um prejuízo tão grande. E garantias para o cliente. Você só paga se o seu telefone sair daqui resolvido. Se a gente não resolver o teu problema, você não paga. Você está botando o teu na reta. O teu serviço, a tua mão de obra. Você minora o risco do cliente, a percepção de risco do cliente. Então, crie um pitch de vendas adequado. Um processo de vendas onde você tenha já as respostas na ponta da língua. Mas e se não der certo? Meu telefone vai ficar igual estava antes? Isso é uma objeção clássica do cliente de manutenção de celulares. E você tem que ter uma resposta bem elaborada para tudo isso. Isso faz parte do pitch de vendas. Você vai quebrando as objeções do cliente. Então, lista as objeções do seu cliente, analisa o risco do seu negócio para você criar. E analisa o seu público-alvo, classe A, B, C, D e E. Analisa, quanto maior a renda, tem que ser diferente. Quanto menor a renda, você tem que modificar a sua oferta. Você tem que alinhar a sua oferta com o seu público-alvo. Tudo isso faz parte de um pitch de vendas eficiente. E muitas vezes o que faz o cliente declinar de fechar o seu serviço é que falta essa percepção para você. Então essa é a segunda sacada mais importante do vídeo, ok? E a última sacada, 7B e última, é não cuidar do pós-venda. Garantia e satisfação do cliente. Essa sacada, são muitas sacadas importantes, então a gente vai falando, essa daqui é a terceira mais importante, vamos botar assim. Essa sacada, não cuidar do pós-venda, é uma coisa que também te coloca em rota de colisão com a tua concorrência. Eu vou te explicar o porquê. Eu não sei de qual estado você está me assistindo agora, mas a maioria dos estados que eu visitei, o setor de vendas do negócio ele não é muito preocupado com isso. Aqui no estado do Rio, então, isso é uma doença. Eu posso até dizer gravemente que isso é uma doença. A pessoa te atende bem na hora de vender, muitas vezes nem atende na hora de vender. Mas vamos dizer que ela te atende bem na hora de vender, mas chega na hora de você precisar ir lá trocar o produto, de você precisar de um suporte pós-venda, a conversa muda completamente. Então, isso é fundamental para você poder perdurar no seu negócio. Uma estratégia que eu uso no meu negócio é considerar o pós-venda tão importante quanto a venda, mesmo que isso não seja lucrativo para mim. Não diretamente, claro. O cliente chegou, recebe o aparelho do cliente, eu já falei sobre isso anteriormente, mas eu vou reforçar aqui. Mesmo sabendo que foi culpa do cliente o problema, e tenta, porque isso vai esfriar as coisas. Dá tempo do cliente esfriar a cabeça dele, botar a cabeça dele no lugar, e dá tempo também de você, de repente, fazer uma oferta para resolver a dor do cliente. Primeira coisa é você conversar com o teu time de vendas. Se você está sozinho, melhor ainda que você já sabe quem é o cliente. Se ele é recorrente, se ele é um bom cliente, se ele é um cliente tóxico. Aí o que você faz? Prepara uma oferta, um pitch de vendas para ele. Como você faz isso? Pô, tira metade da mão de obra. Se estiver dentro da garantia ainda, tira metade da mão de obra. Tira a mão de obra toda, dependendo do serviço. Deixa só um custo, bota um adicional na tela só para cobrir os seus custos fixos. Pensa nisso. Então, isso é fundamental. Atender o cliente muito bem na garantia é um diferencial de mercado, um baita diferencial de mercado. E também pesquisas de satisfação. Saber se o cliente gostou do seu negócio, a impressão que ele teve do seu atendimento, a impressão que ele teve do seu serviço, se o telefone dele ficou bom. Quando você faz essa pergunta para ele um tempinho depois que ele fechou o serviço, isso causa duas ações. A primeira ação, você vai ter dados. E no meio do empreendedorismo, e você é um empreendedor, você é uma empreendedora, dados é fundamental. Toda decisão que os empreendedores de sucesso tomam são baseadas em dados. E esses dados eles vêm do cliente. Mark Zuckerberg está bilionário, o Google está bilionário, estão caminhando por trilhão por causa de dados. Eles vendem dados de clientes, vendem preferências. O cliente ele vem entregar isso para você de graça no seu negócio. Então, considere os dados como um fator fundamental para o seu cliente voltar no seu negócio.
Quando ele tiver uma insatisfação, é chato a gente ouvir que o cliente não gostou da gente, mas também é muito lucrativo. Então a primeira grande vantagem que você tem é que você tem dados para você poder modificar a sua rota, adequar, ajustar o seu produto para atender o seu cliente de uma forma cada vez melhor. E o segundo fator positivo que você tem é que o cliente, quando você entra em contato com ele para saber se ele gostou do seu serviço ou não, ele sente que você está engajado em ter um bom atendimento. Isso gera autoridade. E autoridade, essa vocês sabem já responder. Autoridade vende. E vende muito. E aumenta a lucratividade, porque quando você é o dono do seu negócio, quando você tem nome na praça, você pode se dar o luxo de cobrar mais caro. Pequenas diferenças de 10, 20, 30 reais, o cliente paga porque ele sabe que com você ele está garantido. Lembra da percepção de risco? Quanto mais autoridade, menor a percepção de risco do cliente. Então, reforce sua autoridade, faça tudo o que você puder para você ter o maior número de autoridade possível. Essas são as 7 dicas. Me conta uma sacada que você tirou desse vídeo que pode ajudar no seu negócio. Faz isso por mim, faz isso por você. Eu vou te responder. Manda lá no direct. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, manda nos comentários. Taca o dedo nesse teclado, taca o dedo, não esquece, não pode me escrever. Eu vou te responder. Quem sabe a gente trocando uma ideia não saia mais uma sacada maneira para o seu negócio, para você poder incrementar e levar o seu negócio 1% adiante. 1% por dia são 365% no final do ano. E isso é juros composto, galera. Eu não vou explicar isso aqui não, mas juros composto é tudo que aumenta cada vez mais. É proporcional ao aumento. Então, se você ainda não me segue, taca o dedo também no botão de inscrição do canal do YouTube, aperta o sininho de notificação, porque tem muita sacada aqui que pode te ajudar no seu negócio. Se você está me assistindo no Instagram, segue lá também. Me ajuda aí, que a gente está junto nessa daí, nesse processo de criar técnicos de futuro. Porque se você focar só na bancada, as coisas podem ficar feias para você mais para frente. Então, aprenda a vender, aprenda a captar clientes. Eu desejo muito boas vendas, que vocês arrebentem a boca do balão. Um abraço e até a próxima.